Mas, ei, enquanto ele não tá aqui, deixa eu dar minha opinião aqui. A questão é o seguinte, cara. Ele tentou desbancar o cristianismo pelas instituições. Só que aí o que acontece? Você não pode desbancar o cristianismo pelas instituições, porque ele é um corpo próprio, ele é o reino, na verdade, tá entendendo? E aí, quando você tem as instituições que faz as cagadas, que faz as pessoas descrerem, né, que nem o caso do Foi o Gladson aí que pegou e saiu, aí você tem as frustrações. Você não pode generalizar essa sua percepção da sua experiência dentro de um templo para o cristianismo em si, porque ele é um reino, é um governo à parte. Tá entendendo, Oscar? Uhum. Ele é um governo à parte, é uma instituição celestial, ele não é mundana. E realmente, as seitas, né? Algumas igrejas, né? Que eu não vou generalizar, instituições, têm como fim o lucro, que a gente viu no podcast do Flow lá, daquele cara lá, né? Do Yuri. Que é realmente o propósito dessas seitas é o lucro. Mas você não pode generalizar isso pro cristianismo como um todo, tá ligado? Porque o cristianismo verdadeiro, o rei dele é Jesus Cristo. Entendeu? E o lucro de Jesus Cristo não é o dinheiro, mas a salvação. Esse pensamento dele bem aí, eu não vi só ele falar, eu já vi outras pessoas também, e eu tenho alguns grupos ali no Telegram que falam sobre isso, entendeu? Em alguns grupos e algumas pessoas que têm esse mesmo pensamento que ele aí, não acredita nem na volta de Jesus, entendeu? Eu acho que é isso também, que ele falou que depois ia falar, né? Só que ele não vai abordar, porque é outro assunto, né? Ele falou mas, que é outro assunto. Mas enfim... Porque assim, eles acreditam que o reino está em vós, que o reino está em vós, é o que eles acreditam, o reino está em vós, e a gente também acredita que o reino é dentro da gente, mas a gente não acredita muito nessa questão de que Jesus não vai voltar, a gente acredita que vai, né? Sim. Aí assim, o que eles acreditam é que como é que eu posso dizer? Que a gente está um plano de vida que é uma evolução constante. Certo. E que depois desse plano que você atingiu a evolução e tal, você vai para um outro plano, uma outra dimensão depois. Tipo certo. Isso. Eu acho que é mais ou menos isso. Pois é, mas aí o problema disso é Vocês estão me ouvindo, não? Estão me ouvindo? Oi, tá ouvindo, Clétis? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Todo mundo? Todo mundo. Ô, Glória, aí, ó, agora sim. Em inglês, a gente tava falando aqui, cara, que, assim, você explicou sua história, né, a sua experiência e tal, e aí você explicou que a questão das seitas e de algumas instituições, não vou generalizar igrejas, porque não são todas, né, elas meio que, porque o fim delas são o lucro, aí elas não têm o mesmo, vamos dizer assim, o respeito ou o porquê de estar nelas, né? Só que aí quando a gente fala do cristianismo em si, do verdadeiro, que o Jesus fala que é o reino de Deus, aí a gente tá falando de uma instituição celestial que é comandada como Cristo como cabeça. Tá entendendo? A gente não tá falando de homem terráqueo aqui que tem por fins lucro, né? Então não tem como a gente desconsiderar um reino celestial por instituições terrenas, pô. Tá entendendo? Mas tranquilo. Aí o que é o problema que nem o Oscar tava falando aqui agora, da questão de sempre estar na constante evolução, aí eu queria que a gente centrasse nesse tópico aqui agora, de tipo assim, vocês vão para outro plano, como é que é esse negócio? Porque assim, se eu completo tudo aqui na Terra, o meu problema é a morte, tá entendendo? Porque depois da morte, aí você vai para onde? Então, mas o problema aí, pô, é que, tipo, por exemplo, onde é que vai se encaixar com tudo que existe no mundo é a reencarnação, é o ciclo. Por isso que então você acredita em reencarnação. Tá explicado. Porque não tem como você depois, por exemplo, você explicar tudo que existe no mundo hoje, sem a reencarnação, pô. E essa reencarnação que você acredita é aqui você vai nascer de novo aqui nessa Terra.
Então, pô, existe o seguinte, existe a questão de você, se você não conseguir no estado de evolução, por isso que a numerologia ela mostra isso, o seu ciclo de vida, e quando você for fazer seu ciclo de vida dentro da numerologia cabalista e védica, ela vai dizer qual ciclo você tem que evoluir aqui na Terra, que você veio para viver. Qual é a sua missão? Pô? Por isso que existe a questão da evolução. E aí o que acontece? Por isso que bate. Por isso que quando você olha o signo, vai bater. Porque não tem como fugir da reencarnação. Tanto a numerologia, como o signo, como o seu ciclo de vida que esses caras fazem para mudar, é baseado... Vai ter que contar com a reencarnação. Só que a reencarnação é esse ciclo de vida, entendeu? Que é justamente essa questão, tipo assim, que vai explicar por que o sofrimento, por que os bloqueios, por que você nasceu onde você nasceu, por que existe que Deus abençoa até uma quarta e quinta geração, que está na própria Bíblia, entendeu? Porque senão não teria explicação lógica. Pô. Não, aí a diferença que entra é justamente nisso aí, porque se a reencarnação é verdadeira, e tudo bem você ter a sua. Não, sim, na nossa visão. Tranquilo, a gente está só conversando. Que... Não significa que seja uma verdade absoluta, no sentido que eu estou bem tranquilo, mas beleza. Dentro então, do que eu entendo hoje, é isso. Ok, ainda bem, né? Porque, beleza, você relativizou a sua verdade e está tranquilo. A minha... pelo menos é absoluta. Mas aí, assim, é opinião, estamos aqui para conversar. E eu gosto, é bom disso, porque se a gente, por exemplo, se a gente traz só pastor aqui no podcast, fica chato, pô. Tá entendendo? O intuito foi esse. A gente já teve 3 pastores, e o tema do podcast é o quê? É compartilhar histórias e debater ideias. Então, esse é o primeiro podcast, na verdade, que a gente tá conversando e debatendo alguma ideia diferente. E eu amei isso aqui. Tá entendendo? Mas agora eu quero dar o meu lado. Então, o que acontece? Com a reencarnação, se você acredita na reencarnação, faz com que o sacrifício de Jesus na cruz, que é o ápice da história, ele faça como se ele não valesse nada. Tá entendendo? Então, é por isso que eu estava explicando naquela parte que eu falei para você que o Império Romano não conseguiu de Nicéia, pô, adotou ele como sendo, mas de fato, e até os judeus esperam, pô, e é dividida a humanidade devido a esse ponto de dúvida, entendeu? Porque da questão da volta, entendeu? Agora a humanidade, pô, o planeta sempre passou por ciclos de revolução, que entra na era tanto no dilúvio, como teve outro também, que sempre passou por uma renovação da humanidade, entendeu? Acho que quando a humanidade ela se encontra numa frequência muito da maldade, frequência baixa, aí tem que fazer essa renovação da humanidade. Mas sempre vai permanecer alguns e outros vão. Outros se vão. É mais ou menos isso, na minha visão, entendeu? Não, sem problema. Aí deixa eu só falar aqui. O cristianismo tem certas certezas teológicas ou teologais, como você queira determinar. E aí, nessa que é o número 1 é a salvação, porque depois que a gente morre, a gente vai esperar ali o dia do julgamento, e então, quando Jesus vir, vamos reinar na Terra por 1000 anos e depois volta pro reinado. Enfim, se a gente for falar disso aqui, entrar em cada detalhe, é 8 horas de podcast. Mas enfim, só para resumir. O que o cristão acredita, dando a nossa perspectiva, tá, Gladys? Ele acredita, isso aqui é independente de denominação ou de qualquer coisa, tá bom? Isso aqui, para você ser cristão, você tem que acreditar nisso aqui, que é o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor, ou seja, não tem nenhum ídolo, nenhum outro Deus que você acredita. Não terás outro Deus dentro de mim. Cristo salva, número 2. Isso é tudo parte das certezas teologais, número 1. Tá? O nível 1, que tem 3 níveis. Tá? Então, nível 1 da certeza teologais para o cristão. Se você é cristão, você tem que acreditar nisso aqui. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo salva, através do sacrifício dele na cruz. Ele se deu por nós, para que ele pudesse redimir a gente, e que a partir disso nós somos chamados à fé, ao arrependimento, ao amor e obediência principalmente. Então, se você está assistindo a live aqui e você se considera cristão, você tem que acreditar nisso. Tá entendendo? Não, isso é indiscutível. Agora sim, nível 2, doutrina. Qualquer coisa que seja negócio de doutrina, de ensino, aí, irmão, aí já não é mais questão de salvação, tá entendendo? Aí é doutrina de igreja para igreja. Aí cada um faz o seu BO, tá entendendo? Agora, se você acredita em Cristo, você precisa fazer isso, acreditar nessas 4 coisas que eu falei. É isso mesmo. Não discordo, porque até mesmo veio da igreja, entendeu? E não tô, questionando. Só uma pergunta que eu fiz a um pessoal um dia desse, para você ver que depois, vai ter um estado, né? Possa parar para refletir.
É tipo assim, por exemplo, se eu sou onipotente, onipresente, onisciente, eu sei de tudo, passado, presente e futuro, então eu vou colocar você aqui para viver a experiência aqui na Terra. Eu não sei de onde você nasceu, porque onde eu nasci determinou meus bloqueios e meu trauma. Vai que eu fui estuprado, violentado na minha infância, e quem determinou onde eu ia nascer e aquilo ia acontecer comigo? Veja bem. Então, se eu sou onipotente, onipresente, onisciente, eu sei de tudo. Aí entrei num relacionamento, me casei, aí eu ainda consigo cometer os mesmos atos, tipo assim, porque eu não fiz uma ressignificação, não fiz um desbloqueio, não encontrei cristocênico dentro de mim, então eu ainda vou levar esses traços para outra pessoa que vai estar próxima a mim. Então aquela pessoa vai sofrer porque eu ainda não consigo dominar esses mesmos atos. Aí perante isso, me determinou se eu ia ser salvo ou não. Aí, como é que eu vou, tipo assim, repare só, se eu sou onipotente, onipresente, onisciente, me coloquei aqui na Terra para viver isso aqui, já sabendo que eu ia me perder, então eu não queria ter vindo, pô. É só, tipo assim, é uma coisa, eu não queria ter vindo, só para mim não viver a experiência de viver no céu, ou ou ainda arriscar a minha salvação, ou não sei o que eu tô fazendo aqui. Aí, por isso que são coisas que para mim não vai, pô. Eu já venho desse caminho todo, não sei o que eu falei para você, não significa, mas é necessário. Para mim, o único ponto de inclinação não é Jesus, que eu já aceitei. A única para mim era se vai voltar. Porque de experiência de salvo todos nós vamos estar, pô. Porque se você for entender, que você vai estudar como é que você age, aí você vai entender por que existe dentro de mim, por que eu vim do meu pai e da minha mãe, aí porque ele... Então, as atitudes que a gente não tem, tipo assim, nem domínio total sobre ela, pô. Por isso que... Aí, Sidônio, igual eu falei que tem outros que tem esse mesmo pensamento dele aí, tipo assim, que eu já vi aqui no grupo de Telegram e tal, o que mais ou menos eles falam, que é assim, não é que, igual ele falou, que ele não sabe se vai voltar. O que eles acreditam é que Jesus já está aqui. O reino já está aqui. Essa dentro. Galera aí desse grupo. Desse grupo. Eu acho não que é isso que o Gledson... O Gledson tem eu acho que o Gledson acredita nisso, né? Que o reino já está aqui. Não, então nós somos parte dele, pô. Assim, minha visão é que nós somos parte dele. Eu me encontrei com ele, pô. Eu falei pra você que eu me encontrei com ele, tipo, eu encontrei com Jesus. Eu falei pra você que eu tive uma experiência aqui com o capitão, que chama Capitão Samuel, que ele tem um batalhão de ex-drogados, pô. E você vê aquela galera sendo transformada, é cristocênico, porque ele prega Jesus o tempo todo, não tem como você fugir dele, não. É um ponto de aí, tipo assim, de vida, cara. Quando você entende isso, você se desmonta pra entender como ele é importante, pô. Tipo assim, Gledson, só pergunta rapidinho, peraí, Oscar. Como é que é o tema, o termo que você usou aí para descrever? Somos quarti o quê? Você não falou uma coisa assim? Como assim? Deixa eu lembrar aqui. Você falou BC, porque nós, no começo quando você foi falar aí de tudo que você falou agora, sim. Você falou assim, não, nós somos quarti dei, um negócio assim, o que é? É esse o termo? Não, quarto dele. Eu acho que falei parte dele, né? Parte do todo. Parte dele, somos parte. Foi mal. Por isso que não tem como. Parte do reino. Quando você entende isso, pô, eu tô dizendo a você que foi um ponto que me fez me perder muito, pô, me encontrar. E depois, assim, porque as outras partes da questão não tem explicação para mim. Não tem uma explicação lógica, entendeu? Então, sempre me questionar, até eu entender que esse era o papel dele. E que, para mim, me encontrar na minha plenitude de ser quem eu tenho que ser nessa realidade e fazer o que eu vim para fazer, ou corrigir alguma coisa, para que eu não precise mais voltar para aqui. Porque se você analisar o mundo é tão bonito, velho, é bonito demais, tem muita coisa para viver nele, velho, bonita. Agora, se as pessoas, o governo, as pessoas que estão nele, elas não deixam as pessoas escravizadas, não deixam... Cara, era outro nível, pô, outra frequência, outra vibração. É sem guerra, sem dor, onde só existia paz, benignidade, bondade. Porque o mundo é infinito, espiritual muito grande. Tem para todo mundo, né? Tem para todo mundo. Quer dizer que o cara tá lá, estrupou alguém, matou alguém, e aí como é que ele paga, pô? Como é que a família dele paga? E que quem determinou que ele agir daquela forma, entendeu? Quinto dos infernos que ele vai. É bem isso. Porque o que acontece? Você descreveu... Ele vai para algum lugar... que ele vai pro quinto dos infernos. Ele vai pro quinto dos infernos. Mas é a nossa visão, tá? Aí, não, é isso mesmo. O que acontece? Você descreveu a Nova Jerusalém, pô. Deus, quando a volta de Jesus em Apocalipse, fala que Jesus vai voltar e vai renovar a terra. E por aqui vai reinar por 1000 anos. Por 1000 anos vai ser renovada a terra e aqui não vai existir novo ciclo. Não vai
existir mais nenhum pecado, gente, estrupador, não vai existir mais Lula pra roubar de nós, não vai existir Bolsonaro pra fazer rachadinha também.